A forma que o oleiro trabalha com vaso é uma forma tremenda. Você pode ver que todo oleiro, quando ele vai fazer o vaso, ele não trabalha com vaso só com uma mão, ele trabalha com as duas mãos, fazendo o formato do vaso, cuidando do vaso por dentro e por fora. Então nós temos que colocar na nossa vida, irmão, porque o vaso, para ser usado, ele tem que ser cuidado pelo oleiro, ele tem que ser tratado pelo oleiro. Ainda que o vaso esteja quebrado, mas ele tem que estar na mão do oleiro. Não adianta você falar: eu estou todo quebrado, eu vou sair fora, vou gastar outro lugar. Não, irmão, é a mão do oleiro que vai fazer a diferença do vaso. É a mão do oleiro que vai modular o vaso. Mas, irmão, você não está na minha pele, está doendo. Não importa, irmão, você é vaso, vai doer mesmo. É necessário, irmão, ser cuidado pelo oleiro, vai doer. Quando dói, irmão, porque o vaso está sendo quebrado para fazer novamente um vaso novo. E depois desse vaso modulado pela mão do oleiro, irmão, vai ser preparado para ser usado. Nós colocamos na nossa vida, irmãos, uma visão de Paulo e Silas. Você imagina Paulo e Silas, irmão, fazendo a obra missionária. A Bíblia diz que ele chegou de viagem, num determinado lugar, ele expulsou o demônio de uma pessoa que estava ali revelando. Esses homens pagaram preço, pastor, tremendo. Apanhou em praça pública, foram presos por conta que é vaso. Vaso sofre, irmão. Vaso não é vaso por acaso. Vaso é vaso porque é escolhido pelo oleiro. Então tem hora que nós passamos fronta, tem pessoas que desafiam a nossa fé. Tem pessoas que às vezes olham para a gente e falam assim: ah, você é um ninguém. Tem hora que dá até vontade de a gente abrir a boca e falar a palavra para eles, mas tem hora que o Senhor entra em nós e fala assim: calma, você é vaso. E uma vez que você é vaso, você está na mão do oleiro, na casa do oleiro. A Bíblia diz que Jeremias se levantou e desceu à casa do oleiro. Que tem hora que a gente fala assim: ah, mas eu vou ter que descer. Eu vou ter que descer, mas, irmãos, para ser levantado, irmão, tem que descer, irmãos. Às vezes a gente tem que olhar para a gente e saber que nós somos vaso. E a partir do momento que você é vaso, irmão, não é fácil, irmão, ser vaso, não. Por isso que nós devemos estar na mão do oleiro. Quantas pessoas estão sofrendo lá fora, todo quebrado, todo arrebentado, porque não aguentou estar na mão do oleiro, achando que lá fora seria melhor, mas lá fora não é melhor não, irmão. É melhor estar na mão do oleiro, porque na mão do oleiro ele está cuidando por dentro e por fora, ele está modulando. Está fazendo um módulo para você ser um vaso novo, através do vaso novo, a Ele te usar de maneira diferente. Porque o sofrimento, irmãos, às vezes ele ganha experiência. Eu passei 4 anos chorando, 4 anos e 3 meses chorando pelo filho. Todas as vezes que eu fazia algo que ele gostava, eu lembrava, eu chorava. Ali eu lembrava quanto é bom a gente ter Deus na nossa vida. Porque quando você tem o Senhor, o oleiro na sua vida, cuidando de você, irmão, você vai passar o processo, pastor, é processo. É necessário passar, dói, mas vai passar. É dolorido, mas vai passar. Tem hora que você olha e fala assim: mas meu Deus, por que comigo?
Porque é fácil. Vai passar. É necessário, é sofrido? É sofrido, irmãos. O próprio Jesus, ele diz para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos carne, irmão, nós somos falhos, nós sentimos fraqueza, nós sentimos às vezes paixão da carne, mas nós temos que entender uma coisa, irmão, que nós somos vasos, estamos sendo cuidados de oleiro, na casa do oleiro. Vai passar a prova? Vai, pastor. Ou vocês pensam que o obreiro não passa a prova? Ou vocês pensam que pastor não passa a prova? Passa, irmão. Para ser vaso, passa a prova. Só que nem todas as provas a gente conta. Nem todas as provas que nós passamos, nós contamos. Porque ali é só nós e o oleiro. Tem coisas que nós estamos na casa do oleiro, mas ali é só nós e o oleiro. Ali só estava Jeremias e o oleiro. E o oleiro, o Senhor mostrava a forma que o oleiro estava fazendo. O vaso. É difícil, irmão, é difícil. Mas quando chegar naquele dia, você for aprovado e receber a coroa da justiça, porque você venceu. Vai ser tão glorioso. Porque quantas pessoas têm menosprezado, pastor, a palavra, têm menosprezado a igreja, vai estar lá fora sofrendo. Ah, mas porque o irmão olhou torto, porque o irmão olhou... Não importa. Não importa. Porque quando Jesus estava caminhando no caminho, Jesus encontrou Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar na sua casa. Quem foi que questionou com Jesus? Seus seguidores. Pessoas que estavam com Jesus, falando: Senhor, eu vou pousar na casa de um pecador. Jesus quebrando para ele, dizendo para ele: não, hoje veio a salvação nesta casa, porque esse também é descendente de Abraão. Irmãos, não é fácil não, irmãos. Tem hora que a pessoa fala assim: eu só vou na igreja se eu for. A pessoa chega lá, me abraçar e me dar o melhor. Não, irmãos. A Bíblia diz que é com luta para morar no céu. Tem hora, para você vencer, você tem que permanecer. Não adianta você ver o primeiro espectro ali dentro da igreja. Você olhou, chegou, não foi recebido da forma que queria. Não vou vir mais. Irmãos, na próxima vez que você vier, quem sabe o Senhor não preparou uma bênção para a próxima? Quem sabe no outro culto o Senhor não preparou um livramento para a sua família, até mesmo um livramento de morte? Porque Deus é assim, irmão. Através da minha vida, enquanto eu estou aqui, Ele está dando livramento para os meus filhos que está ali, está dando livramento para o meu filho lá. Por conta da minha vida que está aqui, que está sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Porque é fácil ser vaso? Não é não, irmão. Não é fácil ser vaso, não. Tem hora que você entrega os caminhos ao Senhor, você pensa que vai acabar, os problemas não acabam, não, irmão. Os problemas não acabam, porque Jesus disse que é dia a dia. É dia a dia, nós temos que orar e vigiar para não entrar em tentação. Dia a dia nós temos que orar. Ele disse que é para estar em constante oração. Porque nós sabemos, irmão, Jesus está voltando. Jesus está próximo, está na porta.
Se a gente for parar e pensar e for olhar para os acontecimentos, irmãos, dá até tipo um medo. Dá um susto, está tão de repente. Ele disse que ia abreviar os tempos. Janeiro começou ontem. Aonde nós já estamos? Ele disse que ia abreviar os tempos por conta dos escolhidos. Ah, mas eu não vou mais na igreja por causa do João, por causa da Maria, por causa do Pedro. Irmão, se o próprio Jesus disse: entre o joio e o trigo, eles crescem junto. Ele não vai tirar o joio, mas no dia da colheita, ele vai colher só o trigo e vai deixar o joio, irmãos. Aleluia, Jesus. Se eu deixar de vir na igreja por causa do irmão que olhou para mim torto, pastor, quem vai perder sou eu. E eu que vou perder. Ah, mas eu estou todo arrebentado, todo quebrado. Não importa a maneira que você está, depende do lugar que você está. Se você está quebrado, está na casa do oleiro, ele vai te consertar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai fazer de você um vaso novo. Ah, mas você não conhece minha vida, não conhece minha prova. Não importa, o oleiro o conhece. Maravilha. Porque foi ele que te fez do barro. Ele o conhece. Você não sabe o que eu estou passando. Não importa. O que importa é que o oleiro te conhece de dentro e de fora. Porque é ele que te fez, é ele que te formou. É ele que te criou. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não conhece a minha ferida, as minhas dores. Não importa. Ele é o bálsamo. É ele que cura. É ele que acalma a tempestade. É ele que faz a bonança depois da tempestade. Glórias a Deus, tu és poderoso. Não adianta, irmãos, nós achar que as coisas de Deus vai acontecer na hora que nós queremos. Não é o processo. Não é levantar a mão e aceitar Jesus e depois falar: não sou salvo para sempre, não. Ele disse: vai até o fim. E lá no fim receberá a coroa da justiça. É necessário. A Bíblia fala que o povo de Israel estava ali, louvado seja Deus, diante do mar vermelho, olhando para trás, vendo os cavaleiros de Faraó. Eles começaram a reclamar com Moisés ali, dizendo: Moisés, nós saímos de lá para morrer aqui. Moisés questionou a Deus e Deus disse: diga ao povo que marche. O que tem de interessante nisso, irmão, é marchar para Jesus. Se você está marchando, irmão, Jesus vai fazer o que é para ele fazer. Mas o nosso dever é estar dentro da casa do oleiro e marchando para que na hora dele fazer, ele vai fazer. Ele é Deus, ele te conhece. A Bíblia diz que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que você precisa agora, que você vai precisar amanhã, que você vai precisar depois da manhã e que você vai precisar da vida dele. Ele tem poder para te dar, só que ele não te dá, sabe por quê? Porque ele quer ver você perseverando. Ele quer ver você marchando. Porque se ele der, você vai virar as costas e vai sair que nem os leprosos ali que foi curado, os 10 leprosos. Foram todos embora, só voltou um para agradecer. Ele, conhecendo a nossa fragilidade, a nossa estatura, ele sabe que nós temos capacidade para aguentar. Graças a Deus. Por isso que ele não dá prova igual. A sua prova não é maior que a minha, nem a minha é maior que a sua. Mas é na medida que ele sabe que eu vou aguentar. É na medida que ele sabe que você vai aguentar. E quando passar essa prova, você vai olhar, você vai ajudar outras pessoas que vai passar a prova também. Você vai olhar para a pessoa e falar assim: ó, eu passei 4 anos chorando pelo meu filho. Seu filho pode estar lá guardado, mas ele está guardado, ele vai sair também. Glória a Deus, aleluia.
Enquanto ele está guardado, ele está tendo livramento. Enquanto está guardado, está tendo livramento. Enquanto muitos não estão tendo oportunidade de livramento. Às vezes o que é bom para você, mas você não conhece. Ó Deus que eu sirvo, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o seu coração que está enferrujado nesta hora. Mas Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele pode curar. Aleluia. Tinha um momento que eu ia fazer um macarrão com cebola. Meu filho gostava de manhãzinha. Eu começava a chorar. O que será que ele está comendo lá? O que será que ele está fazendo lá? Irmãos, experiência que eu não desejo a ninguém. Mas uma experiência que eu tive, tem muita gente que ainda vai passar por isso. Mas não é o fim, irmão. Enquanto está lá, está guardado. Está tendo livramento. Às vezes é necessário você passar um processo dolorido, porque através desse processo eu caí aos pés do Senhor. Falei: Senhor, ajuda, Senhor, me levanta, meu Pai, eu preciso desta força. Porque enquanto você não está sendo incomodado, irmão, às vezes você quer ficar em casa assistindo televisão, às vezes quer ficar no joguinho. Às vezes você quer deixar a sua vida ir para lá e para cá. Mas nós que somos vasos, irmão, tem que estar na mão do oleiro. Às vezes Deus causa uma situação na nossa vida para nós descer a casa do oleiro, irmãos. Não é fácil não, mas é necessário. É doído, mas é necessário. Porque, irmãos, não são todos que acreditam no poder da oração, no poder da palavra, no poder da unção com óleo. Tem gente que não acredita. Mas nós que somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós acreditamos. Tem pessoas que não acreditam na volta do Senhor Jesus. Tem pessoas que dizem: mas eu já ouvia da época da minha avó, da minha tataravó. Nós só estamos aqui, irmãos, pela misericórdia do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós já para ser engolidos vivos, se o Senhor não é na nossa vida. Por isso é necessário essa igreja estar de porta aberta, irmãos. Por isso é necessário ser abençoado, né? O pastor Sérgio está aqui, a sua esposa está ali, está aí, trazendo as pessoas para cá, porque eles estão trazendo, preparando as ovelhas, que quando chegar no dia lá do Senhor Jesus Cristo chamar para o tribunal, vai chamar ele. Aí ele vai apresentar uma por uma para o Senhor Jesus. É ele que há de dar conta de cada um que está aqui. Mas eu tenho tanto os afazeres que às vezes não consigo vir para a igreja. Irmãos, já é tempo de nós despertar. Já é tempo de nós despertar, começar a anunciar a palavra. Glória a Deus, olha. Mas ele é trabalho do pastor, da esposa do pastor. Não, irmãos. Não é isso não. Isso é nosso dever como cristão. Todos nós temos nosso dever, como já foi citado nessa noite, como a luz do mundo, sal da terra. A luz é que reflete para as pessoas quem sou eu. Porque no escuro ele não vai me conhecer. Tem que existir a luz em mim. E o sal, irmão, o sal é o tempero para dar gosto, para atrair as pessoas. Quando você chegar na pessoa lá fora que está sofrendo, que está passando um processo, você vai chegar nela: eu não conheço o seu processo, mas eu tive um processo também.
E o meu Deus entrou com providência. E eu saí do processo glorificando. O processo, irmãos, é para nos ensinar. Porque cada um de nós temos um processo. Ali estava mostrando um vaso a Jeremias. Como é o processo do vaso? O vaso é tratado, irmão. O vaso é tratado. É melindroso o trabalho da feitura de um vaso. Depois dele pronto, ele fica bonitinho, lindo. Mas ele começa com um pedaço de barro. O vaso começa todo destruído, pedaço de barro. Ele pega uma bolota de barro, dessa bolota de barro, ele começa a amassar. Está doendo? Ele está amassando. Por enquanto você é barro, vai gerar vaso, mas ele está amassando. É necessário. Para ele fazer a formatura, você vai conseguir chegar, se tornar um vaso bonito, vistoso. Mas primeiro você é barro, está sendo tratado pela mão do oleiro, está sendo amassado. Está doendo, porque está sendo amassado pela mão do oleiro. Quando começar a ganhar a formatura de vaso, aí você vai ver que as coisas vão ser um pouco diferentes. Vai começar a mudar a história. É necessário, é necessário. Hoje nós estamos aqui, irmãos, reunidos neste lugar. Sei que é uma palavra de doutrina também, mas nós temos que aprender, valorizar a pessoa que está aqui dentro na direção do trabalho. Orar por eles, porque através deles, às vezes com o familiar seu está recebendo livramento. Através dos joelhos deles aqui dobrado, até mesmo você recebeu um livramento lá fora. Porque o Senhor escolheu eles para estar aqui. Ah, mas qualquer um fica. Não é qualquer um, não, irmãos. Negativo. Uma coisa que eu quero dizer, irmãos, não é qualquer um que assume uma obra num lugar desse com amor para ganhar as almas. Tem muitos que falam, pastor, só para ganhar dinheiro. Não, irmãos, não é assim, não. Não é dessa forma, não. Quando as pessoas falam desse jeito, eles estão falando dos pastores da mídia. Mas esses pastores que pagam o preço por aqui, nesses lugares aqui, irmão, muitas das vezes colocam combustível do seu próprio bolso para fazer a obra, porque tem amor à obra. Coloca o seu próprio carro, às vezes, para levar pessoas para o médico, para ajudar. Eu conheço lugares, lá em Todas as Artes. Tem um pastor lá que parece que o carro dele é ambulância. Parece que o carro dele é ambulância. A pessoa fica doente, corre lá, pastor, tem como socorrer. Irmão, e como nós amamos a obra, nós estamos na obra do Senhor. Tem hora que a gente tem que olhar e não tem como dizer não, pastor. Você vai dizer não, a pessoa vai falar assim, não é crente, não é pastor. E às vezes a pessoa não vem nem da igreja, mas mesmo assim, a pessoa que é nascida de novo, que é nascida do Espírito, tem hora que ela não vou fazer porque está sendo registrado lá em cima. A Bíblia diz que lá em cima tem um memorial de Deus. Irmão, tem um memorial de Deus, de tudo que nós faz aqui, pastor, é registrado lá. E não adianta eu falar assim, eu vou dizer não para ele, porque eu vou falar para ele que o meu carro está sem gasolina. Não, irmãos, quando a gente assume a responsabilidade de pastorear, irmãos, e às vezes a gente tem que passar por cada coisa.
É pessoa que dá tanta pedrada que se você olhar para as pedradas, você olha para trás. Mas só que quando Deus chama, irmão, Deus capacita, Deus coloca ali você passa o gemido, mas você não deixou arado. Porque é vaso. É vaso. Eu nunca vi o pastor Sérgio chorando, nunca vi a pastora, a esposa do pastor Sérgio chorando, mas não precisa ver, o particular deles é com Deus. O tratado deles é com Deus, é lá no escondidinho, da porta fechada. Tem hora que ele se humilha lá pela sua vida, pela sua vitória. Você não está vendo, eu não estou vendo. Mas lá dentro do quarto está lá, o joelho dobrado. Aí você acha assim, não, mas esse aí qualquer um faz. Faz então. Quero ver você manter 2 horas, 3 horas de oração na madrugada. Se você não consegue manter 40 minutos de oração de dentro da igreja, é fácil? Por isso que nós devemos orar para os nossos pastores. Nossa obrigação, irmãos, é quando chegar em casa, quando dobrar o joelho no pé da cama, Jesus, tem misericórdia, abençoa o pastor Sérgio, abençoa a pastora Thalita, toma nas 2 mãos. Só, não precisa muito. Quando você pede, é registrado lá em cima. Dá força para eles. Continua abençoando, honrando eles. Porque eles estão cuidando das ovelhas do Senhor. Não é fácil cuidar de ovelha. Para cuidar de sua ovelha, irmão, tem que ter muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. Porque tem pessoas que falam assim: mas pastor, eu não gosto dele. Pastor, eu não gosto dele. Não, irmãos, estão aqui para velar pelas vossas almas. Eles estão aqui como anjo do Senhor. O Senhor plantou na terra para poder cuidar das vossas almas. Vocês chegaram até aqui, irmãos, passaram o processo. Teve vezes que eles queriam largar, não. Teve vezes que eles queriam abandonar. Teve vezes que eles fizeram igual Moisés. Eu nem falo direito, nem consigo. Mas quando o Senhor chama, ainda que Ele coloque um assistente, pastor, mas vai fazer a obra. Ainda que Ele coloque alguém para apoiar, mas vai fazer a obra. Quando Moisés falou assim: a minha voz está ruim, eu não consigo falar direito. Não, mas você vai. Eu vou colocar alguém para falar por você, mas você vai. É você que está na frente. Porque quantas pessoas, às vezes, o pastor está fazendo a obra, tem pessoas que falam assim: se fosse eu, fazia diferente. Sabe por que não é você? Porque você não ia aguentar carregar esse, como se fala, isso que o Senhor colocou sobre o ombro do pastor. Mas você não sabe. Mas ele sabe, por isso que confiou nele. Por isso que confiou na irmã. Por isso que confiou na líder do ciclo de oração. Por isso que confiou na regente do jovem. Porque quando Deus coloca, Ele confia, Ele sabe quem colocar. O nosso Deus, quando Ele coloca as pessoas para fazer a obra, irmão, não é tipo assim por votação, não, escolhido no próprio dedo dele. Olha lá, minha serva tem orado muito na madrugada. Olha lá, meu servo tem orado muito pelo jovem. Irmão, eles não começaram como pastor, não. Eles começaram como vocês, sentados no banco. E hoje está aqui, irmão, por causa do esforço. Quanto das vezes descendo na casa do oleiro quebrado? Quanto das vezes levantaram e desceram a casa do oleiro quebrado. Mas ainda assim não desistiram da obra. É isso aí, irmãos. É fácil? Não é fácil. Louvado seja Deus.
Que essa palavra possa continuar falando de coração. Louvado seja Deus. Devolvemos nosso pastor aqui, que a hora já se foi. Louvado seja Deus. Diga comigo, Pastor Oswaldo. Deus continue abençoando a sua vida. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, e seu ministério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus Cristo. Pai seja Deus. Não estava ministrando. E vejamos bem, né? Veja bem isso daqui. Ele falou algo interessante que nós vemos que é uma visão que Deus deu para o profeta para ele descer até um ambiente. E esse ambiente era o quê? Era uma casa de oleiro. Né? Ele fala para o profeta nessa visão, né, que se um povo se arrependesse, né, e se permitisse deixar ser trabalhado por Deus, Deus iria fazer deles um vaso novo. Deus tinha uma nova história. Deus tinha um novo tempo para aquele povo. Né? Mas era necessário eles descerem. Era necessário eles se permitir, né, deixar Deus moldar. E na caminhada com Cristo Jesus não é diferente. O irmão falou aqui, quando nós aceitamos a Jesus, né, nós não estamos imersos de prova, não. Quando nós aceitamos Jesus, apenas é o começo. É daqui para frente que nós aceitamos Jesus, é só o começo, né? E muitas das vezes o que Deus quer fazer é algo novo. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, irmão, as coisas novas se iniciam porque nós não andamos mais sozinhos. Jesus Cristo, Ele anda conosco. Na Bíblia fala bem assim, que ainda se nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nenhum mal